Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a fonoaudióloga Amanda Charoni e hoje nós vamos conversar sobre o que avaliar na sucção ou como avaliar a sucção. É muito prático. A gente precisa ter raciocínio clínico. O que a gente precisa entender? O que eu preciso para ter uma sucção? Eu preciso que eu tenha o meu corpo íntegro, eu preciso que o meu corpo esteja em equilíbrio, eu preciso que os meus comportamentos, os meus sistemas internos estejam equilibrados para que eu possa apresentar uma sucção. Ah, mas é um bebê que não consegue sugar. Ele demora para sugar, demora muito, não quer sugar. O que ele apresenta? Qual é a prontidão que ele apresenta? O que é essa prontidão para mamar que às vezes a gente escuta? Essa é que ele está te demonstrando se ele quer mamar. Se ele está te dizendo, ó, eu tô com fome, eu quero mamar, ele tá chorando, ou ele tá começando a levar as mãozinhas na boca, ou ele começa a colocar a linguinha para fora, ele começa a se mexer no berço, ou então no seu próprio colo, se ele tiver. E aí ele está dando sinais de que ele está com fome. E aí a gente vai avaliar aqueles reflexos que eu já comentei aqui com vocês no nosso canal. A gente vai avaliar essa prontidão, né? Se a gente está tendo mobilidade de língua, se ele está tendo reflexo de busca, se ele apresenta o reflexo da sucção antes de eu dar pista para ele sugar de forma correta. Eu vou ver se ele consegue se organizar corporalmente no momento que ele está fazendo essa sucção, se ele está conseguindo manter esse ritmo de sucção, se ele está conseguindo manter o bico dentro da boca, que é aquele momento que a gente chama de pressão intraoral. Se ele está conseguindo extrair esse leite, se essas sucções estão rítmicas. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se ele suga, 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 para, suga, 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 para, ele mantém esse grupo de sucções. Se ele não estiver mantendo esse grupo de sucção, se ele sugar 1, 2 e para, ó, e demora a voltar, e às vezes ele não volta, dorme, ou ele suga, suga, para, aí depois ele suga, suga, só que os grupos são muito pequenos. E aí ele não consegue manter essa sucção, ele pode cansar, ele pode dormir mais vezes. E a gente precisa estar de olho nessas questões para a gente poder colher essa anamnese, colher essas informações, entender a queixa dessa mãe, para a gente juntar com a nossa avaliação e aí sim a gente definir se essa sucção está eficiente ou não. E aí nós vamos ver o seguinte, se ele está rítmico, ok, está rítmico. Como é que ele está fazendo essa pega nessa boca, nessa mama? E aí ele vai lá, ele abre a boquinha certinho, ele consegue pegar um pouquinho da auréola, ele fica só no bico, ele fica inquieto, ele solta e larga esse bico o tempo todo, ou não, ele mantém as extrações adequadas. E aí a gente precisa entender que nos primeiros dias ele é um bebê que ele está em treinamento, mesmo que essa sucção seja reflexo. E alguns bebês precisam desse treinamento e precisam que nós, enquanto terapeutas, ou até a mãe, consiga entender como funciona para dar pistas para esse bebê, como é que ele volta a sugar, se ele demora a voltar a sugar, ou dar pistas para ele continuar a sucção que ele estava mantendo como ritmo. Então isso tudo é preciso a gente orientar essa mãe, orientar essa família e nós, enquanto terapeutas, puder estar próximo dessa mãe, a gente entender como é que está funcionando essa sucção. E então, a gente não vai poder só avaliar a sucção. Entendam que no bebê, a gente não tem como avaliar somente a boca do bebê. A gente tem que ver como um todo.
O que é mais importante também é a gente avaliar a mamada como um todo. A gente tem que avaliar essa mãe, saber se essa mãe tem dor, como é que é essa mama, se a mãe tem algum histórico clínico. A gente tem que colher todas as informações para a gente juntar todas as nossas avaliações, todas as pistas que nós colhemos com essa queixa da mãe, caso ela tenha, ok? Também devemos entender todas as fases da amamentação, né, que a mãe passa, né, que são aquelas 3 fases, e que os primeiros dias pós-parto, né, a gente tem uma influência hormonal maior, né, para que aquela produção seja maior e quando esse bebê está se adaptando. E que depois de um certo tempo, o que vai manter essa produção do leite é a sucção. Por isso que é importante procurar um fonoaudiólogo. Se você, mãe, né, tem uma consultora de amamentação, ok, não tem problema nenhum. Mas é importante, se a consultora de amamentação ela não conseguir resolver o seu problema com os ajustes necessários, é legal uma avaliação fonoaudiológica, porque a gente tem um olhar além desses ajustes de amamentação. A gente tem um entendimento de como fisiologicamente funciona essa sucção. Assim como também algumas questões da amamentação podem influenciar na sucção. E aí a gente precisa diferenciar. Um exemplo, uma mãe que tem uma superprodução do leite. E aí pode impactar na boquinha do bebê, porque ele não consegue dar conta de um jato de leite que saia muito grande. E acaba ele se jogando para trás, fazendo uma sensação de afogado, dá uma tossezinha. Então existem milhões de questões que a gente precisa avaliar de perto. Mas não deixe em nenhum momento de procurar uma fonoaudióloga para avaliar a sucção e nesse momento inicial aí da sua amamentação. E o que é ideal? A sua fono te acompanhar desde o período da gestação, porque existe muitas informações que precisam ser passadas para quando você vivenciar o momento da prática, seja uma questão de insegurança um pouquinho menor, porque apesar de estudarmos, termos orientações, quando a gente vai ter aquele bebê, quando a gente vai ter aquela prática do dia a dia, parece que a gente esquece tudo. Mas vocês vão pelo menos saber que algo não tá legal ou que tá tudo bem, ok?